conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Deus derrubo e eu expulso os demônios. Se é por meio de Deus derrubo e eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo meio de Deus e eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte vem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura, a qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por gentileza, vocês podem sentar-se. Queridos e amados irmãos, essa caminhada que nós propomos a fazer em preparação para celebrarmos a Páscoa e vivenciar o mistério salvífico, nós devemos sempre, e é isso que o Senhor pede de nós, que nos coloquemos diante dele. Somos convidados, queridos irmãos e irmãs, a reviver e a viver o Shema. Shema, ó Israel. Ouve, ó Israel. Como filhos amados, somos chamados a ouvir. Quando perguntavam a nosso Senhor qual seria o maior de todos os mandamentos, ele começou com o Shema. E para podermos cumprir, dar testemunho da ação salvífica de Deus em nossa vida, nós precisamos ouvir. Nós mesmos repetimos hoje, na mesma semana, este salmo que vai dizer: Oxalá ouvistes hoje a sua voz, não fecheis o coração como em Meriba. Queridos irmãos e irmãs, muito daquilo que nós vivemos, muito daquilo que nós experimentamos no deserto, que é a nossa vida, se está que nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não deixamos que a voz do Senhor chegue ao nosso coração. Há quantas coisas poderiam mudar na minha vida, na minha postura, na minha empresa, no meu ambiente de trabalho, ou mesmo dentro da nossa casa, na nossa vida, se nós pudéssemos colocar obedientemente diante do Senhor e ouvir. Ouvir. Não escutar. Às vezes a gente escuta. A palavra de Deus nos pede para ouvir. Ouvir é deixar que essa palavra ela passe pela nossa inteligência e chegue ao nosso coração. Se a palavra de Deus que me irmão ficar somente na nossa inteligência, daqui a pouco nós vamos estar maquinando, reorganizando a palavra segundo a nossa vontade. E aquilo que a gente suplica e pede não vai ser realizado. Ouvir a voz de Deus significa seguir a voz do Senhor. O que o profeta hoje faz memória diante do povo é um povo que deixou de ouvir a Deus. E hoje a gente percebe muito isso no nosso mundo. Quando nós deixamos de ouvir a Deus, quando a palavra do homem, as palavras do homem, elas chegam no nosso coração e elas se instalam antes da palavra de Deus, eu
Às vezes não ouvimos mais os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos padrinhos. Às vezes quem deveria trazer a verdade, o discernimento no coração das nossas crianças, adolescentes e jovens são aqueles que mais trazem confusão. Infelizmente, em muitas escolas hoje, os nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, são dispersos pelas palavras de confusão. Brincam com a verdade, brincam com os dogmas, se dão no direito e na liberalidade de querer semear no coração, no nosso coração, aquilo que não é de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vem a confusão, mas nosso Senhor, Ele afirma e nos exorta que Ele veio para nos libertar. Não basta apenas admirar a palavra de Deus, achar que a palavra de Deus é bonita, se ela não for frutuosa, se ela não fazer com que haja aquilo que nós estamos pedindo nesse tempo da quaresma. O que? Conversão, mudança de vida. É você tomar ciência de que do jeito que você está vivendo não está bom. Eu não estou sendo uma boa presença dentro da minha casa, junto aos meus filhos, junto à minha esposa, junto ao meu esposo. Eu não estou sendo uma boa referência na minha empresa. Eu não estou sendo um empregado obediente e justo. Por pouca coisa, nós viramos as costas para Deus e para o outro. Por isso que a palavra insistentemente nos pede ouvir a voz de Deus. Só assim, queridos irmãos e irmãs, nós seremos libertos da nossa nudez. Nós não somos gado para baixar a cabeça para a mão e deixar que tudo aconteça ao nosso redor sem a gente tomar uma decisão de mudar. É por isso que às vezes a nossa vida está assim, é por isso que às vezes a nossa cidade está assim, é por isso que o nosso país está do jeito que está. Não se ouve mais Deus, está ouvindo o homem, as leis do homem. Por isso que sofremos, porque deixamos de ouvir a Deus. Oxalá